Gente, bomba! Se preparem, saiu agora, eu vou trazer. Mas antes, comenta aqui. Quem vocês apoiam no embate entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes? Comenta rapidinho aqui embaixo para mim que eu quero saber a sua opinião. Musk ou Moraes? Se você respondeu Musk, já se inscreve agora no canal, compartilha esse vídeo para a gente fortalecer o movimento pró-democracia e já trago uma ótima notícia para o Elon Musk, gente. Isso mesmo que você ouviu, acaba de virar o jogo. Moraes está desesperado, eu vou mostrar o motivo aqui agora nesse vídeo. Eu disse que o clima estava esquentando, né? E hoje temos informações bombásticas que podem mudar o cenário nacional e até mesmo, eu diria, mundial. O Alexandre de Moraes tomou uma decisão sobre o X, o antigo Twitter, e a Starlink que pode virar o jogo. O Elon Musk está de volta ao tabuleiro e o impacto dessa decisão pode mexer com forças maiores do que imaginávamos. Ficamos aqui, fica até o fim para você entender o que está acontecendo nesses bastidores, né? Além disso, além dessa notícia importantíssima dessa virada de jogo, o Moraes enfrenta uma pressão interna gigantesca junto ao governo Lula. Um dos vice, inclusive do governo no Senado, já declarou apoio ao pedido de impeachment do ministro. E mais de 36 senadores estão publicamente defendendo a saída de Moraes. Quer mais? Um dos senadores disse: fui o primeiro a pedir o impeachment em 2021 e agora os outros estão copiando minha decisão. Será que o clima está esquentando para Moraes? Comenta aí para mim o que vocês acham. Eu vou contar todos os detalhes aqui agora. Agora, gente, sobre uma outra grande perda aí para o Brasil, eu quero trazer também para vocês. O governo Lula está prestes a implementar uma medida que pode causar um impacto negativo na economia do país. Como se fosse novidade, né? Mas essa é porque pode prejudicar milhões de trabalhadores. Esse benefício criado por Bolsonaro ajudou muita gente, mas parece que a estratégia do governo atual é desfazer o que deu certo no passado. Essa decisão vai afetar diretamente seu bolso e você precisa ficar atento ao que está por vir. E a esquerda mundial está completamente perdida. Isso não é só no Brasil, não. O Joe Biden, o Biden lá dos Estados Unidos, foi visto usando um chapéu do Trump. Gente, olha, a cena aconteceu durante o evento cercado de trumpista e a imagem viralizou nas redes sociais. Parece que o presidente dos Estados Unidos está cada vez mais confuso sobre em que lado ele está, né? Isso está deixando os democratas em pânico. E para finalizar ainda, deixa mais bombástico ainda esse vídeo, os Estados Unidos anunciou sanções pesadíssimas contra membros do governo do Nicolás Maduro, acusados de fraude nas eleições. Entre os atingidos estão membros do Conselho Nacional Eleitoral e do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. A pressão internacional sobre o regime de Maduro só aumenta e só aqui no Brasil que o governo Lula continua passando pano para o mandatário venezuelano. O que vocês estão achando disso, hein? Vão comentando aí dessa relação de Maduro e Lula. Enquanto isso, vai se inscrevendo aí no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos para ajudar a espalhar a verdade que a grande mídia muitas vezes não te mostra, né? Mas aqui, gente, nós somos um canal independente, a gente traz toda a verdade escancarada mostrando para vocês essas reviravoltas. Então, estão preparados? Bora lá? Olha só, primeiro aqui, já pegou todo mundo de surpresa, né, do Biden, que viralizou com o boné do Trump. Gente, pelo amor de Deus, para vocês verem que o clima não é só no Brasil, né? A gente vê aí a oposição pagando cada mico. A gente vê, assim, o pessoal tão despreparado. Isso aqui saiu no G1. O jornal G1 trouxe essa notícia aqui atualizada hoje, dizendo: bota, bota! E Biden colocou o boné de Trump após ter sido desafiado de brincadeira por um trumpista. Gente, o uso do boné do Trump pelo presidente dos Estados Unidos, um dia após o debate presidencial entre Trump e Kamala, viralizou nas redes sociais. O momento ocorreu durante conversa descontraída a apoiador do republicano em uma visita ao quartel dos bombeiros na Pensilvânia. E foi quando estava cercado, né, pelos apoiadores de Trump, com camisetas como Jesus é meu salvador e Trump é meu presidente e eu voltarei, com um Trump de óculos como exterminador do futuro, que o presidente dos Estados Unidos, o Biden, decidiu usar aí o boné do Donald Trump. A imagem viralizou, óbvio, né? Nas redes sociais, principalmente
entre os eleitores aí republicanos, e isso ocorreu um dia após o debate, tá, do Trump com a Kamala. E a gente viu aqui, gente, a gente percebe aí um despreparo, né? Um despreparo do presidente dos Estados Unidos, porque até um apoiador do Trump disse: aí sim, estou orgulhoso de você agora, seu velho. Olha só, disse o apoiador de Trump. Biden agradeceu e disse ao público: lembre-se, nada de comer cachorros nem gatos. A fala foi uma referência a um boato dito por Trump durante o debate contra Kamala, em que foi desmentido ao vivo. O gesto de Biden de vestir o boné, que foi replicado pela campanha de Trump, gerou uma justificativa oficial do governo. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, Biden colocou o boné em prol da união. Bates disse também que o presidente estava falando que o país precisava de uma união bipartidária nos moldes do que aconteceu após os atentados de 11 de setembro de 2001. E aí viralizou, muita gente, né, até o Biden, o Trump, né, eles compartilharam a foto do Biden com o boné, agradecendo ao presidente pelo apoio. Então a campanha de Trump usa a foto agora do Biden vestindo o boné e agradeceu. Então a gente vê aí que não é só no Brasil que acontece coisas bizarras, né, gente? Na minha opinião, assim, é inadmissível ver nessa matéria que o presidente Biden, ao ceder o pedido de um eleitor e colocar um boné do Trump, ele tenha demonstrado tamanha falta de firmeza em suas convicções, né? Para quem sempre se posicionou como oposição a Trump e ao que ele representa, essa atitude soa como uma incoerência e fraqueza, né? Então, o líder de uma nação, ele deveria manter aí a sua postura e princípios sem se dobrar a gestos que confundem o seu eleitorado e desrespeitam aqueles que confiaram aí nele para fazer uma política diferente. Então, a gente vê aí que para os conservadores, essa ação só reforça o quê? A percepção de que Biden está perdido, sem direção clara e vulnerável a pressões, até mesmo as mais triviais, como a gente viu aqui, e isso enfraquece sua imagem e expõe ainda mais a falta de liderança. Então isso não é só no Brasil não, gente, mas vamos voltar aqui pro Brasil. Eu quis trazer para mostrar para vocês que o negócio tá pegando fogo geral, né? Vamos trazer aqui que no Brasil as coisas também não estão muito boas, não. Olha só o que aconteceu, mais uma para o Lula nos surpreender. E claro que, como sempre, negativamente, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. O Lula deu aval para o fim do saque aniversário do FGTS, o maior acesso ao consignado, segundo o ministro do Trabalho. Gente, presta atenção nessa notícia aqui, porque um direito de vocês está para acabar. Implementado em 2020, o saque aniversário do FGTS, ele permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS anualmente no mês do seu aniversário. Mas isso limita o saque após a demissão. E aqui, segundo o jornal G1, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já deu aval, tá? Ele já deu aval ao plano de acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Então, o projeto deve ser enviado agora em novembro ao Congresso, né? Óbvio que é após as eleições, porque o governo não é nada bobo, né? Implementado em 2020, o saque aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS anualmente no mês aí do seu aniversário. Então, o trabalhador hoje, todo mundo que tem saldo de FGTS hoje, se quiser, pode sacar uma parte do FGTS. Todo ano no mês do seu aniversário. Inclusive, existe uma modalidade de crédito, de empréstimo de FGTS, que você consegue contratar aí um empréstimo de FGTS com o seu FGTS de segurança. Então você fala assim, olha, eu dou meu FGTS e você me dá o dinheiro. O banco deposita o dinheiro em minutos na sua conta e você não tem que comprometer sua renda mensal. Não vai pagar nada de renda mensal. A taxa de juros é baixíssima, porque o dinheiro você tem, você só não pode sacar, porque o fundo de garantia é um direito trabalhista, onde o empregador deve depositar 8% da sua renda, né, mensal na conta do PIS ali, né, do FGTS na Caixa. E aí o que acontece? O banco vai lá, ou você no mês do seu aniversário saca um percentual e você não paga juros nenhum, é um direito seu que foi implantado durante a gestão do Bolsonaro. Ou, se você quiser, você está precisando de dinheiro, uma reforma básica na sua casa. Tem muita gente que está tirando o saldo do fundo de garantia para poder aplicar na poupança.
e deixar rendendo melhor, já que na caixa não rende quase nada. Então, cada pessoa está usando uma estratégia justamente para montar uma reserva de emergência, deixar o FGTS guardado para um momento de necessidade usar. Porque o dinheiro é seu, é um direito trabalhista, mas a pessoa quer ter a liberdade de usar o dinheiro quando ela quiser. Não quer que o governo impõe regras, né? Hoje o governo, ele usa o FGTS para programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida. Então é um recurso que o governo usa, e quando o Lula voltou aí para a presidência, ele já criticou essa questão do saque FGTS, já veio com a ideia, com a intenção de tirar o saque FGTS. Mas 2023 foi um ano que Lula quis mais vingança, né, vamos dizer assim, porque tava indo lá para tirar, tentando caçar quem havia prendido ele, então ele tava mais uma parte de revolta, vamos dizer assim, e esse ano ele começou a mostrar as asinhas mesmo dentro do que eles querem aí fazer no Brasil, e uma dessas é acabar com o FGTS. Então o próprio ministro do Trabalho, que vocês estão vendo aqui em matéria oficial, gente, tá em todos os jornais, expandido aí por toda a mídia, o ministro do Trabalho confirmou o aval do Lula. Novembro, eles já vão enviar no Congresso, logo após as eleições, para poder acabar com o FGTS. E aí o governo diz que quer ampliar o consignado. Só que o consignado, além do juro ser mais alto, né, do que o do FGTS, porque o FGTS o dinheiro é seu, tá ali. O consignado não, é do banco. Os juros é mais alto e você compromete a sua renda mensal, porque o trabalhador tem que pagar uma parte do salário, é um percentual do salário que chama de margem, né? Ele pega essa margem do trabalhador e compromete a renda do trabalhador. Então, olha o que o governo quer fazer, né? Inclusive, aqui eu deixo para vocês o link, porque muita gente já tá sacando o FGTS, tem que tomar cuidado com golpe, que tá tendo muito golpe aí de link falso do FGTS, que os bandidos sempre se aproveitam para poder se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas ou da informação que saiu agora, né, como essa pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Então, quem quiser sacar, gente, o link oficial tá aqui, tá? Eu vou deixar o link de autocontratação mesmo, pelo Banco Aicred, que é autorizado pelo Banco Central a fazer a liberação do saque FGTS. Então, quem quiser, você pode contratar. O dinheiro cai na conta na mesma hora, tá? Então, você pode contratar, que aí pelo menos é um link de confiança para quem quiser pegar o FGTS, porque o governo vai acabar com o saque, pelo que o ministro do Trabalho diz, Luiz Marinho, agora em novembro. Então, a gente vê aí as ações do governo que é incoerente com o discurso que ele prega, né? O governo veio dizendo que quer acabar com o superendividamento, mas se ele quer tirar o saque FGTS, que não compromete sua renda, é um tipo de modalidade que lhe permite pegar um empréstimo, você pagando com juros menor e você sem comprometer a renda, que você tem que comprometer a renda e os juros ainda é mais alto, então não tô entendendo, tá incoerente isso daí, não é? Aí, para piorar, gente, tem mais informação ainda, tem um monte de informação aqui, eu falei que são várias novidades, né? Mais uma novidade aqui, eu já vou falar da conta aí que chegou pro Elon Musk, que volta pro jogo, vamos falar do desespero do Moraes também, mas temos que mostrar e expor para vocês a fraqueza, né, que a esquerda vem tendo, e isso tem que ser dito, isso tem que ser mostrado. É o governo querendo confiscar o dinheiro, como o do dinheiro esquecido, o dinheiro do PIS/PASEP, agora vem acabar com um benefício que o Bolsonaro criou na época e que ajuda milhões de brasileiros. Aí Lula já vem para acabar com o benefício, e não basta isso não, tem mais. Só que antes eu quero só reforçar aqui que os Estados Unidos acaba de anunciar sanções a 16 membros do governo de Maduro. Gente, o país, o mundo está vendo essa questão aí do Maduro. Repercutiu. E as penalidades que os Estados Unidos aplicou atingem funcionários de alto escalão em Caracas. Então, os Estados Unidos anunciou novas sanções, tá bom? A 16 membros do governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusados de fraudes eleitorais. Segundo o Departamento do Tesouro americano, entre os sancionados estão representantes do alto escalão do Conselho Nacional Eleitoral e do Tribunal Supremo de Justiça, que é o TSJ, que, de acordo com o órgão, impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos. Tanto o CNE quanto o TSJ referendaram a vitória de Maduro nas eleições do dia 28 de julho, resultado contestado pela oposição. A lista de Washington ainda inclui militares, agentes de inteligência e demais membros do governo que o Tesouro afirma serem responsáveis pela intensificação da repressão através de intimidação, detenções indiscriminadas e censura. E já o secretário dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, ele declarou que, em vez de respeitar a vontade do povo venezuelano, Maduro e os seus representantes alegaram falsamente vitória
enquanto reprimiam e intimidavam a oposição democrática em uma tentativa ilegítima de se agarrar ao poder pela força. Os Estados Unidos continuarão a promover responsabilização daqueles que minam a democracia na Venezuela. Bomba, gente! Então a gente viu aí que os Estados Unidos declarou, né, que não reconhece aí o Maduro como presidente e aplicou as sanções. Então a gente vê que até os Estados Unidos, né, que hoje tem o Biden lá, está aplicando sanções. E aqui no Brasil, a gente tem o quê? O Lula, né, que ao invés de se posicionar, fica omisso, vendo tudo isso. O Brasil precisa se posicionar, gente, precisa. E aqui, né, vamos lá, agora se preparem para a maior bomba de todas dentro desse vídeo, porque a conta chegou aí pro Elon Musk e ele volta ao jogo, né? E o Moraes se desespera. Gente, primeiro, traição de Moraes, é isso mesmo que vocês ouviram. Parece que o governo tá vendo a queda que tá só descendo barranco, ladeira abaixo e descontrolado, tá sem freio, né? Pegou um carro sem freio, desceu e tá desequilibrado ali. O governo tá vendo isso e parece que dessa vez, gente, o impeachment de Moraes pode de fato acontecer. Olha essa matéria que saiu no jornal Metrópolis, aonde mostra que o vice-líder de Lula, o STF estava até tranquilo em relação a esse impeachment, porque falava que o governo, que a oposição não tinha maioria no Senado, certo? Pois é, errado. Até o vice-líder de Lula no Senado apoia o impeachment do Alexandre de Moraes, gente. Um dos 8 vice-líderes do governo Lula no Senado declarou apoio ao impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A matéria é de Igor Gadelha, do jornal Metrópolis, e ele trouxe que o pedido de impeachment conta com o apoio de pelo menos um dos vices-líderes do governo Lula. E caso, né, isso daí tem a prerrogativa de analisar esses tipos de processo, trata-se aí do senador Jorge Cajuru, do PSB, que está entre os 8 vice-líderes de Lula. Cajuru é um dos 36 senadores que publicamente defendem a saída de Moraes, segundo o levantamento feito pela oposição. E a coluna Cajuru, ele confirmou apoiar o impeachment de Moraes, cujo pedido foi apresentado pela oposição essa semana, mas ainda não foi deliberado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Abre aspas, eu fui o primeiro a pedir em 2021. Agora é que os demais senadores decidiram copiar minha decisão. Fecha aspas, disse o senador goiano à coluna. Então, além de Cajuru, senadores de partidos que têm ministérios do governo Lula assinaram o pedido. Entre eles, parlamentares do União Brasil, PP, MDB, PSD e também republicano, gente. E o pedido de impeachment de Moraes, considerado aí um dos maiores da história, ele foi protocolado nessa segunda-feira, 9 de setembro, foi entregue ao presidente em mãos, Rodrigo Pacheco, do Senado. O requerimento tem assinatura de mais de 150 deputados e contou com apoio eletrônico de mais de 1 milhão de pessoas. Então a decisão de abrir o processo agora depende do Pacheco. O Pacheco está sendo pressionado, a gente está acompanhando e vamos ver o que vai ser agora nos próximos dias. Então a gente vê que Moraes tá caindo, gente, assim como o Lula, assim como a esquerda inteira, né? Os aliados do Lula tá caindo um por um. Eu trouxe um vídeo antes desse aqui hoje mais cedo, quem não assistiu é importante assistir, eu vou deixar o link aqui para vocês também, para vocês assistirem no primeiro comentário, porque ele traz, inclusive, queda de mais um aliado de Lula. Então, os aliados dele, ministros deles estão caindo um por um, a Polícia Federal indiciou já mais um, então eu trouxe aí para vocês, e agora a gente vê o Moraes também, né, caindo. E para vocês verem que sim, olha só essa notícia que saiu no G1, mais uma bomba. Moraes manda transferir 18,3 milhões do X e da Starlink para a União e desbloqueia as contas da empresa. Elon Musk está de volta no jogo, minha gente. Segundo aqui nessa a matéria, eu vou trazer para vocês entenderem o que aconteceu aqui agora. Olha só, segundo o STF, o dinheiro vai para pagamento integral da multa devida por descumprimento de ordens judiciais. A rede social foi multada por não bloquear perfis de criminosos que o STF considerou criminoso, né? Ou com mensagens que eles consideraram antidemocráticos e pediram para bloquear. E o STF, o Alexandre determinou a transferência desses 18 milhões em contas da rede social X e da Starlink para os cofres da União. O valor já foi transferido pelos bancos para as contas públicas, o valor será usado para quitar as multas aplicadas na justiça contra o X e, segundo o STF, com a decisão e a transferência feita,
Moraes determinou que o restante dos saldos bancários e dos ativos da Starlink e do X no Brasil sejam desbloqueados, ou seja, com as multas quitadas, as empresas voltam e podem movimentar suas contas bancárias. As duas empresas são ligadas ao bilionário Elon Musk e, no caso da Starlink, a outros acionistas com participação na empresa no Brasil. E o bloqueio dessa parte dos ativos determinado por Moraes no fim de agosto foi criticado por juristas, né? Então, foi divulgado aqui pelo STF hoje, nessa sexta-feira 13, né? E essa sexta-feira 13 tá bem assombrosa aí para o Lula e seus aliados, vocês viram, né? Então já foi transferido o valor, tá, gente? Então a gente viu aí que agora o Elon Musk está de volta. Então a gente vê tudo isso acontecendo e mostra, gente, enfraquecendo o governo Lula, enfraquecendo o Moraes. Então a queda dele, gente, está se aproximando e a conta chegou aí, né? A conta chegou. O Elon Musk agora volta com tudo pro jogo. O Moraes, ele começa a se desesperar porque, tudo bem, tá cumprindo a decisão. E aí? E agora, Moraes? Qual é a próxima jogada? Então a gente vai acompanhar. Então fiquem ligados aqui com a gente. Em breve eu volto com mais um vídeo. Obrigada, compartilha bastante. Até logo.